Você chegou a jogar com o Denner? Joguei, poxa. Tá louco. Jogava muita bala. O Denner era... Eu era fã do Denner, cara. O Denner, pra você saber o quanto eu era fã do Denner, eu fiz 2005, o Campeonato Brasileiro, eu fiz um gol no Parque Antártica, antigo Parque Antártica, Campeonato Brasileiro, Portuguesa contra o Vasco. Eu recebi a bola atrás do meio de campo e saí driblando 4 jogadores e chutei longa distância. A bola caiu no ângulo, essa bola. E aí muitas pessoas me perguntaram, poxa Zé, esse gol aí teu é muito parecido com os gols que o Denner fazia. Aí eu falei, eu sempre falei que esse gol foi inspiração ao Denner, porque o Denner me fazia faltar na escola, porque como eu morava na concentração que o alojamento era embaixo das arquibancadas do Canindé, a escola que eu estudava era próxima, ali na Vila Maria. E eu treinava de manhã e estudava à noite. E Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, a Portuguesa jogava de fim de semana e meio de semana. Quando tinha jogo de quarta-feira, eu queria ser gandula pra estar dentro do campo pra ver o Denner, cara. Caralho. E eu faltava na escola, eu não ia pra escola e brigava pra ser gandula. Ninguém queria ser gandula. Ficar correndo. E outra, pra moleque, adolescente ser gandula é meio vergonhoso. Ainda mais você que joga e ninguém queria ser gandula. Pra mim, no dia do jogo da Portuguesa, eu queria ser gandula. E ver o Denner sendo gandula ali dentro do Canindé, pra mim era majestoso, era precioso, porque o cara era diferente. Eu era tão fã do Denner, cara, que quando eu assinei o meu segundo contrato com a Portuguesa, que aí a Portuguesa me deu umas luvas, que na época davam luvas assim, um adiantado. Um adiantado. Cara, eu comprei, eu falei, agora eu vou comprar o carro que o Denner tem. O Denner tinha uma Eclipse branca, Mitsubishi, Meu Deus, era o carro da época. Eclipse era o Eclipse, pai. Só que eu fiquei meio assim, eu falei, mano, se eu comprar esse carro e a casa própria da minha mãe, que é o sonho dela, agora ninguém vai morar dentro desse carro. Você lembra na época quanto que foi? Mano, era caro, hein? Era o carro da época, pô. Era essa Eclipse branca, velho, ele tinha uma branca, era o carro da época, era... Você queria uma igual? Eu queria uma igual. Eu falei, mano, eu vou ter um carro igual. Eu fui na concessionária, achei o carro, mas não tinha branco. Tinha carro, só que eu arrumei uma pra minha cabeça. Por quê? Porque na época, eu namorava, comecei a namorar com a minha esposa, a Luciana. E ela morava ainda lá, só que eu já tinha saído de lá, da Zona Leste, lá de São Miguel. Então, como eu já tinha saído de lá, a gente namorava, eu ia todos os dias ver ela, né? Terminava o treino à noite, escola. Verde. Qual que era o verde? Mano, era o verde. Era o verde, era aquele verde. Era um verde. Escuro? Escuro, mano. Era top. E naquela época você não podia usar, não era liberado, não tinha permissão ainda de usar isso filme. Então, todo mundo te via. Você dentro do carro, você passava com o carro, eu arrumei pra minha cabeça. Eu saía da Penha, onde eu morava, e ia pra casa dela, sem sacanagem. Eu era parado pela polícia 3 vezes. Que isso? Caralho. 3 vezes, pô, eu era parado pela polícia. Se eu não era parado, os caras me seguiam. Quando eu parava em frente da casa dela, os caras, mão pra cabeça, sai, documento, da onde você é, de quem é o carro. De quem é o carro? De quem é o carro. Aí eu, não sei o quê. Isso foi muito constrangedor pra mim. Isso fez com que eu vendesse o carro 3 meses. Nossa, mano. 3 meses eu vendi o carro porque eu não tinha sossego. Saía da onde eu morava, ia pra quebrada onde eu morava, que a Luciana ainda morava lá, eu era parado 3 vezes. Aí eu vendi o carro, e quando eu vendi o carro, eu dei entrada na casa da minha mãe. Que bom você ter falado isso, Zé, porque tem muita gente que acha que isso não existe, e você era jogador de futebol, hein? Eu era jogador de futebol e eu tava começando, né? Então quando a polícia naquela época me parava e fazia os questionamentos, eu tava começando a minha carreira, não era conhecido, não sabia o que eu era, e isso pra mim era muito constrangedor, né? Não, isso é racismo, né, mano? Você não poder ter um carro bom, ou um carro que você sonha, você não poder ter ele, porque você é preto
E eles, quando me paravam, achavam que eu tava com o carro porque o carro foi roubado. E muitas pessoas me perguntam pra mim, poxa, Zé, você morou 14 anos fora do Brasil, 12 na Alemanha, 1 ano na Espanha, 1 ano no Catar. Você já sofreu racismo lá fora? Lá fora não sofri racismo nenhum. Nem discriminação, nem preconceito por ser estrangeiro, né? Por ter jogado em 3 clubes na Alemanha, mas vivi isso dentro do meu país. Eu vivi isso e isso pra mim foi muito triste. Caralho, imagina ter que vender um carro Um por causa carro disso, cara. O carro do seu sonho. Por causa do meu sonho. Caralho, que triste. Isso é muito triste. É triste, é triste. O mais triste ainda é que passaram-se 20 anos e a gente ainda E tá igual. continua com as mesmas coisas, né? Eu costumo dizer que o racismo é um câncer que vai ser difícil, hein? Achar a cura. Vai ser difícil achar a cura. Porque por mais que eu levanto a bandeira, eu sou ativo contra, né, o preconceito. Se levanta uma outra pessoa, de repente, conhecida nos Estados Unidos, outro na Europa, defendendo, né, sendo contra o racismo, mas se não matar o câncer, ele vai continuar inserido dentro das pessoas e a gente vai só tá passando épocas, consegue passar um paninho aqui, mas ele vai continuar. Eu acho que o remédio para matar esse câncer aí do racismo, eu acho que vai ser difícil encontrar. Enquanto não encontra, a gente vai ter que viver Mas você com acha ele. que com o tempo isso melhorou ou não? Desde a época do seu Eclipse até hoje, você acha que o preconceito e o racismo ele aumentou? Eu acho que melhorou com o Zé Roberto por ele ser o Zé Roberto. Ele melhorou eu acho que melhorou um pouco na questão de mais pessoas se manifestarem e se posicionar contra, né? E eu acho que isso acabou despertando um pouco a questão de as autoridades tentar punir ou tentar minimizar. Eu acho que mais nessa questão. Agora, fora isso, acho que continua a mesma coisa. Mesma coisa. Triste. Às vezes o cara é um puta fenômeno aqui no Brasil, chega com um puta nome, mas lá na Europa é outra coisa. Eu acho que é outro tipo de treinamento, é outro tipo de tudo. E se você, por exemplo, o seu ego falasse mais alto, tipo, lógico que eu tô preparado pra jogar, talvez você não tinha trilhado essa trajetória bonita em clubes grandes, com certeza. Sabe? O maior exemplo, de repente, que pode ser citado no que você mencionou é o Gabigol. Quando ele sai do Santos bem no auge e que é contratado, artilheiro de tudo, é contratado pro Inter de Milão, acho que ele foi pra Itália, ele não deu um chute lá. Por quê? Porque ele achou que do jeito que ele jogava aqui, no Brasil, ele ia jogar lá. Sendo que lá, se ele não mudasse a mentalidade dele, ele não ia entender a forma que o futebol exige, a forma que o treinador cobra. Então, como aqui ele taticamente, ele metia gol pra caramba, se destacava nesse sentido, mas lá eles não olham só isso, ele olha a disciplina tática, o lado comportamental do atleta dentro do clube. Eles te analisam em vários aspectos. E ele foi pra lá, mas não foi preparado com a mentalidade dele de cumprir função dentro do time. E isso dificultou muito ele achar o espaço. Aí ele sai da Inter de Milão e vai para um outro time que, se eu não me engano, foi o Benfica, tentar jogar lá. Não jogou também. Olha, né, mano? Não jogou também. Aí volta. E ele não é um mau jogador, ele é foda. Ele hoje, na atualidade, para mim, é o atacante principal do futebol brasileiro. A maior prova é que ele voltou para a seleção, convocado, e tem
muita chance de, quem sabe, próximo Ir pra ano ou alguns anos, voltar pra Europa. Só que quando ele voltar pra Europa de novo, ele já vai voltar com a mentalidade sabendo que os erros que ele cometeu, ou não ter ido, ou não ter se adaptado, ou ter o reconhecimento do que ele não conseguiu fazer na primeira saída, quando ele sair de novo, voltar, ele já vai ligar a chave de novo, falando aqueles erros que eu cometi, Inter de Milão, e acho que deve ter sido Benfica, eu não posso cometer nesse meu próximo Não sei se clube. isso existe, mas quando o brasileiro vai para outro time, não existe meio que um boicote, tipo, não, deixa ele sentado. Quando o cara chega como uma estrela no time, ou como uma promessa, e às vezes parece que o treinador ou alguém fala, não, deixa de molho. Existe isso? Não existe não. Até porque quando o brasileiro chega para jogar nesses clubes, ele é muito bem analisado, né? Ele não é contratado somente pelo diretor. Com certeza, a imagem dos jogos dele, né? E as informações que o clube busca do atleta antes de contratar, o respaldo tem que vir do treinador. Então o treinador participa, vê os jogos e dá o aval. Não, esse jogador é um jogador que está dentro do perfil, é um jogador que eu quero contar dentro do meu plantel. Boicote, de repente, eu poderia dizer que acontece, não sei se esse seria a pronúncia ou o nome de boicote, mas em muitos lugares ou muitos clubes, o brasileiro ele acaba não sendo assim muito bem visto na questão de que ele chega para roubar o lugar de um europeu, entendeu? Então, quando eu vivi isso na pele quando eu tive a transferência do Leverkusen para o Bayern de Munique. Porque quando eu me destaquei no Leverkusen e cheguei no Bayern de Munique, eu cheguei no Bayern de Munique, que é um clube maior, e quando você joga num clube maior, a disputa ela é maior ainda, porque o clube maior tem muito mais jogadores que jogam pelas suas seleções. Se você joga na seleção do teu país, você quer jogar sempre no clube. Então, se você quer jogar no clube dentro do plantel só tem jogador de seleção, imagina como vai ser a disputa ali dentro. Entendeu? Então eu percebia que eu não era bem visto lá nos treinos. Os treinos... Como? Os caras não passavam bola? Não, os caras me arrebentavam, pô. Sério? Vinha... Se eu não desse os meus pulão. pulos, os caras porque lá não tem falta no treino, pô. A primeira palavra que eu aprendi em alemão no treino foi Weiter. O que é? Weiter é continua. Então quando... eu cheguei no Leverkusen lá, na minha época já fazia joguinho reduzido, tipo 4 contra 4, 2 contra 2, 1 contra 1. Eu sempre fui muito leve e eu não era forte que nem eles, mas eu era veloz, eu era ágil, eu era habilidoso. Então quando eu ia por 1 contra 1, 2 contra 2, ou ia por um confronto, a minha característica sempre foi o drible. Então eu tinha vantagem porque era a minha característica, só que eu enfrentava só monstro, cara forte. Então os caras vinham pra me arrebentar. E quando eles me achavam, eles me davam no meio. E eu parava e ficava esperando a falta. E o treinador falava, não, como, vai. Tá, vai. E aí eu, depois do treino, eu pegava o intérprete, ia lá na sala do treinador e falava... Pô, os caras estão me arrebentando no treino, como não tem falta aqui? Aí o treinador falava pra mim, não tem falta aqui porque vai ter falta no jogo que o árbitro não vai dar, e você vai ficar lá esperando. E a jogada rolando. Então, outra mentalidade. Vai vendo, é outra parada. Então vai vendo, eu tô estimulando isso em você pra quando chegar no jogo, você não ficar lá sentado esperando o fato e o jogo comendo. Então toma porrada aqui, sabe que no jogo você vai tomar porrada também, levanta e vai. Vai, tá. Você consegue falar isso? Vai, tá. Continuamos. É isso. Vai que vai, tá. É isso. Só vai que vai, tá? Vai que vai. Quem eram os caras desse time aí, Zé? Você levou pro Bayern de coração, Munique? você acertou também depois. O quê? Você não dava umas também? Uma chegadinha de leve? A bica na canela. Um cotovelinho alto. Nos que chegavam, eu via que vinha disputar a posição comigo, os que chegavam depois, que vinha disputar que eu sabia que ia ser, que jogava na minha posição no Eis gegen Eis, que era o 1 contra 1, eu sempre torcia pra pegar o cara, aí o pau quebrava ali. Eu sabia que não tinha falta mesmo,
E aí eu chegava... Você ficou chateado de não ter ido pra 2002? Pra mim, foi a maior frustração da minha carreira. Eu não tenho muitas, ou não tenho, ou poderia dizer que não teria nenhuma se não tivesse acontecido isso de não ter pelo menos feito parte do grupo. Até porque foi... Você vinha bem, não vinha? Foi a melhor temporada que eu fiz na minha carreira. Foi a melhor temporada. Você tava em qual time? Leverkusen. 2001, 2002 foi a temporada, foi a minha melhor temporada na Europa, foi essa, porque com o Leverkusen a gente disputou até os últimos jogos para ganhar a Bundesliga, fomos para a final da Copa da Alemanha e fomos para a final da Champions League. E foi nessa temporada que o Bayern de Munique me comprou. Então eu tava na minha melhor. Voando. Aí eu entendo porque saiu, acho que esses dias saiu uma entrevista do Alex Cabeção, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, jogou. Ele falou na matéria que seleção pelo menos no Brasil não joga os melhores. Seleção, quem joga são os preferidos dos treinadores. O Alex? Isso pra mim foi... É verdade. É isso, ele falou em uma entrevista aí, e isso aconteceu comigo. Eu não fiz parte daquele grupo que foi campeão da Copa de 2002, não foi por ter feito uma temporada ruim ou tá mal. Ou tá lesionado, por exemplo. Não, eu não fui por preferência de treinador. Porque se a escolha fosse no critério de escolher os melhores, com certeza eu estaria ali disparado ali na frente. Porra, isso pra um jogador deve ser mal. Não, merda, mano. Pra mim foi, Mikasa, pra mim, cara, foi muito frustrante. Eu praticamente não consegui nem assistir a Copa, cara. Porque eu tinha a Copa de 2002 como objetivo, assim? Objetivo que seria a minha Copa. Por quê? Porque eu participei de 98, joguei um jogo, mas fiz parte do grupo, me trouxe experiência e eu me preparei para jogar a de 2002. Então imagina, você faz temporadas incríveis no Leverkusen, projetando chegar num Bayern de Munique. De um Bayern de Munique com conquistas titular, você fala, agora eu vou vai ser a minha Copa. E você não ser convocado, velho. Mano, eu não assisti a Copa praticamente, eu nem vi a Copa, cara. Nessa época você tava jogando de volante, Zé? Não, eu era meia. Porque você foi um cara que transitou por várias posições, Isso. Joguei como um ponta do lado esquerdo do Leverkusen, joguei como um segundo volante Bayern de Munique, na seleção joguei como lateral, no Santos joguei como 10, né? Então, essa versatilidade me ajudou muito na questão de ser um jogador quase completo, eu diria, porque isso me ajudou a não jogar 2002 e ter que me preparar de novo para buscar o meu espaço 2006. E se a gente for analisar friamente, eu nunca vi, assim, na minha mente não veio nenhum jogador que não fez, por exemplo, não jogou uma Copa, por exemplo, anterior e foi titular o cara não jogou a Copa anterior, no meu caso, e foi titular na seguinte. Na próxima. Não jogou, não fez nem parte. Eu não lembro também. Porque geralmente, teoricamente, ou normalmente, o que acontece é aquele que fez parte, talvez não jogou, mas fez parte do grupo ali, ele vai pra próxima. Ronaldinho, Kaká... Já faz parte de um processo, né? Então, pra mim, foi muito louco isso. Pra mim, o muito louco não foi não ter participado. Foi frustrante, mas o mais louco pra mim foi não ter participado de 2002, chegar 2006, titular e ser o melhor no meio dos melhores. Por que ser o melhor no meio dos melhores?
porque eu ganhei a caneca de prata Man of the Match, né? Melhor jogador do jogo, em 2 jogos. Isso me fez entrar na primeira fase da Copa do Mundo. Eu entrei para os 23 melhores jogadores da Copa, eleito pela FIFA. Foda. E aí eu olho para a seleção e olho os nomes que tá lá. Eu fui o melhor no meio dos melhores. Aí eu me pergunto, mas como que eu consegui fazer isso? Dedicação, talento. Porra, joga muito, tá Treinando, maluco. Só que imitando. essa Copa de 2006, eu acho que foi a que eu mais gostei de ver, porque era onde tinha as maiores estrelas mesmo. Henry, Zidane, Buffon. O Del Piero ainda jogou essa? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Mas eu lembro que, tipo assim, se você fosse para as grandes seleções, tinha essas lendas aí, tá ligado? Tinha, mano. Então eu tava muito empolgado e o Brasil era o melhor plantel, assim, de nome assim mesmo. E eu fiquei, caralho, muito frustrado, porque o Brasil, quando chega contra a França, o Zidane toma conta do jogo, mano. Acabou com o jogo, velho. O homem é embaçado, Ele né? era embaçado. O Zidane foi, assim, eu posso dizer assim com muita clareza, ele foi o mais embaçado que eu joguei contra. Ele e o Messi, os dois. O Messi, eu diria, no auge dele, ele tá no auge há mais de 10 anos, né? Mas no auge que ele começou foi no Barcelona do TikTok lá, do 2008, Guardiola. 2009. Isso. Aí, 2009, Bayern de Munique foi jogar as quartas contra o Barcelona lá no Camp Nou. Quando eu joguei contra esse cara lá, aí eu falei, esse cara é de outro planeta mesmo. Sério. O Zidane já era de confrontos, Direto, né? seleção brasileira contra a França, era Champions League, então... Mas vocês se encontravam bastante no campo. Bastante. 2 meio-campistas ali e tal. Isso, não, ali quando eu jogava contra os... Eu gostava de... Sempre foi uma coisa que eu tinha... É uma coisa minha. Eu, antes dos jogos, eu sempre me preparei muito na questão, por exemplo, do que eu precisava fazer em prol do time e do adversário que eu ia enfrentar. Então me preparava muito. Hoje no Brasil, há 5 anos atrás, hoje tem analista de sistema, os caras que pega os jogos do time adversário, passa pro treinador, passa pro time e você vê com quem você vai jogar, característica. Isso sempre existiu na Europa, isso no Brasil chegou há uns anos atrás. Então eu usava muito isso lá, então eu sabia a característica do cara que eu ia jogar contra, o time, e me preparava em cima dele. Então eu já estava preparado fisicamente, mentalmente, agora com o vídeo ali me deixava muito mais preparado, afiado pro confronto. Foi 2005, 2006, mano, já era, nossa. Eu tive essa convicção Acho que ali. todo mundo Adriano todo mundo voando, teve, Ronaldo, né? dispensa elogios. O Ronaldinho era o Sim. melhor do mundo, atual. Kaká jogando muita bola, você jogando Igor, muita bola. o problema ali, cara, é que a gente tinha naquele time ali, a gente tinha muito nome, né? A gente tinha muito nome, mas depois fazendo uma análise, cara, eu percebi que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele não tava mais naquele auge que ele tava ali no Barcelona, né? O próprio Ronaldo chegou na apresentação ali da seleção para fazer a pré-temporada na Suíça, em Vegas, né? Já um pouquinho acima do peso. Eu acho que tiveram alguns aspectos que foram importantes, que aconteceu ali na preparação e no processo de Copa do Mundo, que eu acho que isso tirou um pouco o foco e dificultou muito a nossa concentração dentro da competição. Que com certeza foi a organização para preparação ali em Vegas. Não sei se vocês lembram que a gente ficou perto de a gente ficou num centro de treinamento que era perto do hotel onde a gente estava. O que eu vi na TV é que o treinamento de vocês tinha muito fã. Isso. O pessoal invadia. Isso. Eu falei, mano, o bagulho... Não, você não faz noção no hotel. No hotel. Não chegava a ter tanto dentro do hotel. Era a seleção mais badalada? Era mais badalada, mas quando... Atual campeã.
quando trata-se de Copa do Mundo, se a concentração, a preparação não for 100%, quando começa a competição, o foco não é 100%. Então a gente teve essa dificuldade na preparação e quando a gente foi para dentro da competição, ali dentro dos jogos, alguns jogos bons, outros não tão bom, e aí quando chega já era tarde. Quando chega para jogar, né, contra a França, já não tinha escapado como, da mão, já, né? já não tinha como recuperar no sentido desses aspectos assim, aí que eu mencionei. Mas assim, sua opinião, você acha que teve um erro coletivo? O que aconteceu? Muita gente criticava, os treinos de vocês a galera fazia muita bagunça. O que você acha que foi o pecado de vocês naquela seleção? Eu acho que se você não tiver um time que todos estão com o mesmo foco, com a mesma concentração e num só pensamento, se todos não tiverem, não importa se você está jogando no meio dos melhores, se você está no melhor time, se todos não estiver com o mesmo foco, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o resultado não vem. Felipe Melo jogou mais que o Pirlo? Vixe, eu gostava do Pirlo, hein, meu? Mas eu gosto também do Melo, cara. Mas quem jogou mais? Eu acho que são estilos diferentes, Eu também concordo. Você não acha, Eu acho. Eu acho que o Felipe Melo jogou muito na posição que ele sempre dominou. Volante, às vezes, né? joga como zagueiro, mas acho que na posição dele. Mas como volante ele foi top. O Pirlo eu via ele mais como um segundo, pô. Ele não era volante. Ele era solto, né? Ele Livre, era, leve e solto. livre, leve e solto, pô, o Pirlo. Eu acho que não dá pra fazer essa comparação aí não, hein, mano, eu acho. Eu também concordo, hein? Agora, se for escolher um jogador pra outro, eu gosto muito do estilo de jogo do Pirlo, né? Que o cara... Classudo, né? Classudo, o cara Cabeça era embaçado, mas o Felipe Melo, se for falar de marcação, se for falar... Mano, leitura de jogo, posicionamento, o cara também é embaçado, né? Então acho que não dá. Eu não consigo fazer essa comparação. Quem jogou. Concordo com você, Zé.